Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos ao meu canal, eu sou Silviane Borges e eu tô aqui com um vídeo novo de um tapete decorado com bico simples. Eu nunca fiz, a primeira vez que eu fiz, tá? E vocês vão acompanhar aí como é feito, tá? Comigo pela primeira vez. Esse é um pedido especial da minha amiga de Martinópolis, a Leleca. Ela pediu já faz um tempão e eu venho protelando, mas agora eu resolvi fazer, tá, Leleca? Você merece. Você é um anjo, você é uma pessoa iluminada, tá? Então, um beijo pra você, um beijo pra todo mundo aí que tá me seguindo, para as inscritas novas, as inscritas que continuam firme comigo. Muito obrigado por tudo, tá, gente? E então vamos lá para ver como faz o tapete. Então vamos lá, gente. Eu preciso do forro para começar, tá? Esse forro é até que é uma estampa bonitinha do gorgurinho, olha. Esse forro aqui ele tem 70 de comprimento, 70 por 45 de largura, mas eu só risquei 45 aqui, ó, tá riscado com um giz amarelo. Não sei se dá para vocês verem aí. Eu tô vendo bem aqui, mas no vídeo não sei se dá para ver. Eu risquei 45, mas eu vou deixar tudo esse tanto aqui a mais, ó. Esse tanto aqui que tá a mais, eu não vou cortar agora, tá? E 70 vai dar aqui também, ó. Vai sobrar esse tanto aqui também, não vou cortar. Porque, às vezes, o que acontece? O biquinho seu pode ser maior que o meu, pode ser menor, não sei. Então, pode dar uma diferencinha, ó, tá? Na medida do tapete. Então, deixa um pouquinho a mais para garantir. Se sobrar, você corta depois, né? Aí eu vou usar o meu gráfico. Só que o meu gráfico, ele é para biquinhos dobrados, tá? Mas como a minha amiguinha, ela quer de biquinho simples, então eu vou passar o biquinho simples no tapete decorado. Não sei, eu vou primeiro colocar a primeira carreira, tá? Aí a gente vai contar a primeira carreira para ver se vai dar para colocar as 2 xícaras, tá? Se não der para colocar as 2 xícaras, eu vou colocar uma só, ok? Porque no biquinho dobrado, como o biquinho é menorzinho, então coube as 2 xícaras nessa medida de 45 por 70, tá? Mas como é maior o bico, então talvez não dê para pôr 2 xícaras. Então vamos lá. Primeiro passo, o que que a gente tem que fazer? A bainha, tá? Então eu vou fazer uma bainha aqui em cima retinha, tá? E escolhe aí um tecido que seja encorpadinho para ele não para ele não lacear, para ele não deformar, tá? O forro do tapete é muito importante, viu, gente? Para dar certo o tapete. Aqui já está a bainha pronta. Venho agora, eu vou fazer o fundo do tapete bege, tá? Então, é percal esse tecido meu aqui. Para esse tipo de bico, você pode fazer até com malha de algodão. Ele aceita vários tipos de tecido aí. Se você tem um tecido aí que você quer aproveitar, aproveita fazer nesse biquinho aí que dá certo, tá? Ele não tem muita dobradura, então ele não fica ruim para costurar. Olha, ele é um bico assim, olha, você vai dobrar mais ou menos um dedão, tá? Bem grande, bem largo. Aqui dá o quê? Deixa eu ver aqui. Vai dar 3 centímetros de dobradura, mais ou menos. Ah, e esse quadrado aqui, ele tem 10 por 10, tá? Você pode fazer 11 por 11, 12 por 12, 13 por 13. Não faça menos que 10, que não vai dar certo. Então, eu dobrei assim um dedão espaçoso. Essa dobra aqui é maior do que o do biquinho dobrado, tá? Ela tem que ser um pouco maior. Aí eu venho, olha, eu dobro um lado, marco o meio, né? Eu dobro um lado, desceu um lado. Aí o outro lado eu venho por cima desse lado que eu desci, olha. Ele vai ficar dessa maneira aqui, o lado de trás, ó. Ele vai ficar mais curtinho e o lado da frente vai ficar assim. Eu tenho que passar a costura
pra cima dessa parte aqui, tá? Então, eu passo a costura mais ou menos de 2 dedos. Olha, 2 dedos meu dá 3 centímetros. Então, eu venho aqui, coloco aqui 2 dedos. Eu marco sempre 2 dedos, que não é, eu não preciso ficar medindo toda hora, né? Se você tem dificuldade, então você põe uma fita aqui na máquina marcando para todos os biquinhos baterem na fita, tá? Porque olha, você vai fazendo, quer ver? E vai colocando, certo? Você vem, coloca o companheiro em cima do primeiro aqui. Ah, e essas partes abertas aqui são todas do mesmo lado. Você vai colocar todas para um lado só, ou para frente ou para trás, né? Para trás não dá, porque se você fosse colocar para trás, então o lado menor ia ficar aparecendo, né? Então, você vai sempre colocar do mesmo lado. É muito importante isso, porque às vezes isso aí é bom para você não se confundir, né? Ó, então você colocando aqui uma fita, ou então marcando com giz uma reta, sim, você vai saber que a pontinha do biquinho sempre tem que dar ali, para todos ficarem na mesma reta, tá? Aí você vem colocando um ao lado do outro, pegando o próximo, sempre pegando um pouquinho do companheiro do anterior, um pedacinho dele. Esse é o biquinho simples, muito fácil de fazer. Se você nunca fez, quer treinar, pega um pedaço de tecido. Não precisa ser esse tecido grandão aqui, tudo isso aqui. Faz uns 5 biquinhos aí, um tecido menor assim, aí já faz a segunda carreira, a terceira, a quarta, para você ir testando como você vai, se você vai conseguir ou não, para não estragar tecido, né? Mas você consegue, com o treino você consegue. Se eu conseguir, você consegue também, claro. Só não desistir. Tem gente que começa e acha difícil, desiste. Tem gente que não entende que artesanato não é fácil. Tem coisas fáceis no artesanato, sim, concordo. Mas a maioria não é tão fácil, né? Um artesanato mais elaborado, ele é mais difícil. E olha que os tapetes que eu ensino aqui não são tão elaborados, né? Que tem alguns que são assim bem chique, né? Vamos dizer assim, chique. Que a pessoa quilta, né? Faz um monte de coisa diferente. Então eu gosto assim de mostrar uma maneira mais simples, mais fácil para você fazer, para você aprender. E nós vamos lá, vamos colocando, tá? Até ali onde eu marquei. Aí eu vou contar para mim ver quantos biquinhos deram. Então, foram 18 bicos, tá? Olha só a diferença. Aqui no biquinho dobrado, eu usei 29 biquinhos. Foram 11 biquinhos a mais. Esse aqui ocupou espaço de 11 biquinhos dobrados a mais. Para quem tem essa apostila aí, olha, vai ser fácil você entender aqui o gráfico, tá? Essa apostila aqui eu vendo, viu, gente? Olha, ela tem vários gráficos para biquinhos dobrados. Eu quero ver se eu faço uns gráficos para biquinhos simples também, mais para frente, né? Por enquanto é só os biquinhos dobrados que eu tenho. Eu estou transformando essa xícara em biquinhos simples a pedido da Leleca, tá? Então, quem quer aproveitar aí a ideia, é bem legal. Aí, eu vou passar uma segunda costura de meio pezinho, tá? Aquela costura que eu gosto. Eu vou aproveitando, passando essa costura e vou vendo aqui onde o corpinho do biquinho
tá curtinho, eu já vou dobrando ele assim pra baixo, pra poder passar a segunda costura e ele ficar dobradinho pra baixo, ó. Eu não quero corpinho aparecendo tecido aqui sem dobradura, tá? A segunda carreira vai ser o mesmo bico, claro, né? Eu vou continuar com a mesma técnica, só que eu vou colocar um bico embaixo do outro, certo? Então, esse daqui, ele vai passar um dedo pra cima da costura de cima aqui, tá? Ó, ele vai ficar um dedinho, deixa eu ver quantos em centímetro. 1 centímetro pra cima da linha aqui. Pra cima da costura, né? Da linha não, da primeira, da costura de cima, tá, ó. Então, eu venho. Eu vou fazer essa carreira aqui da mesma forma que eu fiz a de cima, tá? Olha só. Um embaixo do outro. A carreira todinha, ela vai ser dessa maneira. Você pode se guiar aqui olhando a costura. Olhando essa última costura aqui, olha, você vai ter noção, olhando a primeira, né, que vai passar um pouquinho o biquinho pra cima, e a última aqui que você, ó, você vai passar a costura aqui com a diferença de um dedo também, da costura de baixo. Olha que interessante. E assim eu vou fazendo a carreira toda. Eu vou precisar fazer várias carreiras aqui, olha. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Até chegar no desenho da xícara. Eu vou fazer 7 carreiras assim. Aí eu vejo se eu faço mais ou menos. Tá bom? Não vou ficar filmando porque o vídeo vai ficar muito longo daí. Mas todas as carreiras é dessa mesma maneira aqui que eu tô colocando, tá? Os bicos. Todos iguaizinhos, 2 costuras. Passa a costura no mesmo lugar. Na mesma distância, tá? Ó. Então, não tem erro, né? Deu pra entender. Olha, eu voltei para falar uma coisa. Aqui tá a segunda carreira pronta, então vão ficar assim, tá? Primeira, segunda. Eu, em vez de colocar a segunda costura para baixo, eu vou colocar para cima da costura que eu fixei os biquinhos, tá? É a mesma técnica do biquinho dobrado, porque na primeira carreira do biquinho dobrado, a segunda costura é para baixo, porque não tem lugar para passar ela para cima. E essa daqui eu vou fazer a mesma coisa, porque eu quero que ele fique bem, bem garantido que ele não vai escapar a costura de trás de forma alguma. Tá? Então, olha, você pode até ir abrindo depois que você costurar para ver se tá tudo em ordem. É bom ver se não tá escapando aqui e ali, tá? Eu gosto de um tapete bem costurado. Então, eu venho e passo a segunda costura aqui, olha, na parte de cima da costura que eu fixei o biquinho. É meio pezinho de máquina, não precisa ser uma distância grandona, não. Uma costurona larga, não, tá? É meio centímetro. Então, eu venho, olha, com cuidado e passo. Você tem dificuldade, tem dificuldade em deixar o tapete alinhado, retinho, então risca com a régua. Marca uma risca de giz, com giz, para não usar caneta esferográfica, para não estragar o trabalho. Marca de um lado, marca de outro e passa a risca e depois você segue com a costura em cima, tá? No biquinho dobrado eu tenho a técnica da fita adesiva. Aí nesse daqui eu não vou usar a fita porque a distância é outra aqui, então teria que ser uma fita com
com outros centímetros, né? Com outra metragem, né? Outros centímetros. Então, assim, os bicos simples vai ser desse jeito. E outra coisa, vai fazendo e colocando no chão para você ver se ele está retinho, tá? Porque a dificuldade maior das pessoas de fazerem o tapete decorado é ele ficar torto. Então, por isso que é bom pegar um forro bom também, um forro que não ceda. Nunca use forro com lycra, tá? O forro com lycra é terrível para deixar tapete torto. Então, vamos lá. Pode fazer o biquinho de lycra, sim. Do jeans com lycra, o biquinho pode. O forro, não, tá? Então, eu vou fazendo então as outras carreiras, depois eu volto. Olha que bonito esse efeito. Nossa, eu achei uma gracinha. Parece umas rendinhas, sei lá. Ficou tão bonito. Nunca eu tinha feito assim, um embaixo do outro, desse biquinho simples. Mas olha, fica bem legal. Eu fiz 9 carreiras, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carreiras. Agora, na 10ª, eu já vou começar com o desenho da xícara, né? O desenho, a xicrinha, olha. Aqui, como eu tinha dito, aqui eram 8 do biquinho sim, do biquinho dobrado. Mas o biquinho simples, ele ficou mais juntinho. Então, eu fiz 9 carreiras, para ficar mais ou menos a xícara na mesma direção que tá a do biquinho dobrado, tá? Para ela chegar até o final do tapete aqui. Pode ser que ela vai dar mais carreiras para baixo dela, porque o biquinho simples ele tá mais juntinho, né? Mas vai ficar legal. Então, eu vou começar com o desenho da xícara. E deixa eu falar uma coisa que eu tinha esquecido. Você vai fazendo, colocando no chão e também vai medindo assim, olha. Coloca bico com bico, ó. Bico com bico lá em cima. E vem aqui embaixo, vê onde a última costura que você passou, você aperta e vê se ela tá dando em cima da costura de baixo, ó. Ela tem que ser, as costuras tem que estarem iguais, ó. Tá na mesma direção. Tá vendo como tá aqui, ó? Ó, bico com bico lá em cima, aí a costura com costura aqui. Para você ter certeza que ele não tá ficando torto. Você pode ver, olha, tá retinho, tá? Então, vamos lá. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na 10ª carreira, você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5 do fundo do tapete, né? Que é o bege. Aí a gente já vai entrar com uma cor mais escura aqui, olha. Que aqui tem 1, 2, 3, 4. Deixa eu contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 da cor escura. Peraí, 10 ou 9? Oh, meu Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gente. É 9. Porque eu tô sem óculos aqui. São 9, então da cor escura eu já venho. Eu escolhi esses 2 tons aqui, ó. Eu vou fazer um azul mais escuro e um azul mais claro para fazer a xícara, tá? Então, vamos lá. 9 da cor mais escura. Olha, o meu da cor escura, ele tá grande, então ele saiu um quadradão. Então, eu vou fazer uma dobra até maior aqui, ó, tá? Vai dar um bico bem reforçado. Então, eu venho 1, 2. Olha só, então eu fiz 9 e depois completei com o fundo do tapete, tá? E já passei a segunda costura, tá? Agora eu fiz a 11ª carreira, tá? Então eu fiz 4 da cor lisa, aí eu fiz 2 do azul mais escuro e 7 do azul mais claro, tá? Aí eu completei o restante até o final com o fundo do tapete.
Na 12ª, você vai colocar 3 do fundo do tapete, 2 do azul escuro, 1 do fundo do tapete. Aí você vem com 2 do azul claro, 1 do azul escuro, 1 azul claro, 1 azul escuro, 2 do azul claro e o restante do fundo do tapete. Então, na 13ª, são 3 do fundo do tapete, 1 azul mais escuro, 2 do fundo do tapete, 1 azul claro, 5 do azul mais escuro, 1 azul claro e o restante do fundo do tapete. Então, na 14ª, são 3 do fundo, 2 do azul, 1 do fundo, 2 do azul mais claro, 3 azul escuro, 2 azul claro e o restante do fundo. Tá formando a xicrinha lá. Não é um desenho tão nítido quanto o biquinho dobrado, né? Que você vai fazendo, já vai vendo o desenho se formando bonitinho. Esse daqui, ele já é mais bagunçadinho, não tá parecendo o desenho ainda certinho. A 15ª, você vai fazer 4 do fundo do tapete, 2 biquinhos do azul escuro, 3 do azul claro, 1 do azul escuro, 3 do azul claro e o restante do fundo do tapete. Então, na 16ª, você vai colocar 3, 4, 5, 6, 7. 7 da cor do fundo, 2, 4, 5 do azul claro e 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o restante da cor do fundo. Olha lá, a xicrinha já tá aparecendo já. Então, agora é a 17ª, que é essa daqui, tá? Essas duas últimas eu coloquei que elas não têm cores, elas vão ser todas do fundo do tapete. Então, a 17ª é 4 do fundo do tapete, 10 azul escuro e o restante do fundo do tapete, tá? E as duas carreiras seguintes, como eu disse, é do fundo do tapete. E aqui tá a nossa xícara pronta, tá? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar, vou enquadrar ele certinho, vou cortar as rebarbinhas, vou cortar as sobras de tecidos, né, na reta, tudo certinho, deixar ele retinho, tá? Para isso, você pode usar o canto da mesa, que eu já vou explicar como, ou o chão, o rejunte do piso. Para quem não tem uma mesa quadrada, assim como eu tenho na máquina, pode usar o piso. Ó, primeiro você vai ter que cortar um lado retinho. Cortou o lado reto. Você pode colocar no chão seguindo o rejunte do piso para você cortar super reto, tá? Aí depois você vem, coloca ele, olha, lá na reta ali, sabe aqui, ó, a reta da mesa, tá certinho, tá? Tá certinho com aqui em cima, retinho. Aí eu venho e viro assim, ó. Vou retinho ali. Deixa eu virar. Seria bom o contrário, né? Deixa eu cortar aqui, que você já vai entender. Pera aí. Corta ele, deixa um dedo de corpinho do biquinho, só um dedo. Aqui eu não passei duas costuras na última carreira do biquinho, porque não tem necessidade. Eu vou dar o acabamento aqui. Então, foram 19 carreiras ao todo. Na vertical, né? Então, olha, cortei um dedo abaixo do corpinho do biquinho. Depois eu vou colocar certinho pra arrumar isso aí.
Aí eu venho, coloco, alinho aqui, olha, na parte de baixo aqui, eu venho e alinho com, ó, coloco ali retinho e vou alinhar aqui com a mesa, tá? Você pega um giz aí, se você tiver, e risca, ó, no canto da mesa aqui. Ele vai entrar um pouquinho nos biquinhos, não tem problema, tá? Certifique-se de que ele tá mesmo retinho. Só coloca assim, olha, você já vai ter uma ideia. Então, aqui eu já cortei os 3 lados, ó. Eu vou colocar no chão para mostrar para você. Olha, então tá no chão. O que que você vai fazer? Você vai colocar ele um lado, a parte de cima lá que é retinha, você coloca rente ali ao rejunte do piso, tá vendo? Rente ao rejunte. Aí, essa parte aqui, ela tem que descer rente ao rejunte também, tá vendo? Tá retinho, olha. Rente ao rejunte. O lado de cá, você vem, chega mais aqui. Com a parte, tem que deixar ela retinha ali, pra ver se ela dá certo. Reta aqui também, tá vendo? Deu certinho. E aqui a parte de baixo, mesma coisa. Você vai erguer lá um pouco, colocar alinhada ali e ver se ela alinha também aqui nessa reta. Ó, tá tudo certo. Então, ela tá alinhadinha. Olha só a xícara como ficou. Ela ficou diferente, né? Do desenho que é feito com o biquinho dobrado. Eu, particularmente, acho que o biquinho dobrado, ele faz os tapetes decorados ficarem perfeitos, né? Mas, como é um pedido especial da minha amiga, eu cumpri meu pedido. Eu cumpri o pedido dela, tá? E agora eu vou mostrar como faz o acabamento. O acabamento é feito da mesma maneira do tapete decorado de biquinho dobrado, né? Primeiro a gente vai dar o acabamento aqui, ó, embaixo, tipo viés, e depois nos dois lados, nas duas laterais. Aí, se você quiser fazer uma fumacinha ali, uma fumacinha assim, você faz o zigue-zague fechado, você pode fazer uma fumacinha como se tivesse o café saindo quentinho. Então, você vai precisar de uma tira que cubra essa parte toda aqui de baixo do tapete, tá? A minha tira tem 10 centímetros de largura, ela é percal, é a mesma tira dos biquinhos, e eu emendei, ó, tá? Eu emendei sem problema nenhum, não precisa ser uma tira toda inteira. Você vai colocar o direito com o fundo do tapete e vem costurando na mesma linha que você costurou, que você fixou os biquinhos aqui, ó. Tranquilo. Aí você desdobra. Você abre, né? Não desdobra, abre a costura aqui e vem dobrando por cima, ó. Vai ser esse viés aqui de 2 dedos de largura, porque eu quero ele um pouquinho pra cima da costura que eu fixei o biquinho aqui. Se você quisesse pôr ao contrário, também pode, tá? Você primeiro fazer as laterais para depois dar esse acabamento do meio. Pode, sem problema. É que eu tô acostumada a dar acabamento assim, primeiro
no meio, primeiro embaixo para depois nas laterais, né? Mas tanto faz. A ordem não altera o resultado. Fiz. Ah, Silvana, eu queria fazer um viés mais estreito. Pode. É só você subir mais, então, cortar mais a bordinha aqui, ó. Subir mais. Tá? Aí dá um viés mais estreito, olha. Pode sim, sem problema nenhum. Tá? Eu quis dessa maneira, mas você faz a maneira que você achar mais bonito. Aí eu venho com uma segunda costura pro lado de fora aqui, ó. Na beirinha aqui de baixo do viés. Prontinho. Aí, aqui nas laterais, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar o tecido aqui, virar e costurar. A única diferença aqui é que você vai ter que dobrar para baixo, tá? Ó, dobra uma partezinha para baixo para dar o acabamento ali em cima, ó. Aí você vem desde da onde você cortou, no meu caso aqui eu cortei um pedaço do biquinho, então eu tenho que cobrir esse pedaço para não dar problema, para não desfiar tecido, né? Aí eu desço a costura. Desço a costura até aqui e deixo um pedaço assim a mais para cortar aqui, para mim poder dobrar para dar o acabamento aqui de baixo, tá, ó. Aí aqui vai ficar dessa maneira, ó, dobrado aqui e dobrado lá em cima. Aí eu dobro para fazer o viés de dentro. Vou dobrar uma, duas e a terceira eu venho por cima, porque eu quero um viés mais estreito. Eu não vou fazer o viés largo igual eu fiz embaixo, não. De um dedão, mais ou menos, ó. Se você tem dificuldade, dá pra você alinhavar, tá? Costura com a mão, né? Faz um alinhavo, né? E depois você passa a máquina por cima do alinhavo e... Você sabe o que é alinhavar, né? É uns pontos bem grandes que você dá com a agulha de mão e linha. E depois você passa a máquina e depois é só puxar para tirar esses pontos. Que daí, como é um ponto grande que você vai dar com a mão, né? Com a agulha de mão, é fácil de sair o alinhavo. Para você que está iniciando agora, talvez você não conheça o que é alinhavo. Tem gente que vai falar, ah, Silvana, é desnecessário ficar falando, mas sempre tem gente que não sabe. Ó, aí eu arrumei a pontinha ali para ficar retinha. Dou um vai e vem nessa parte aqui e corto. Lá em cima eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou arrumar, se ela tiver torta eu dou uma arrumada, uma endireitada nela para ela ficar reta. Com a ponta da tesoura aqui, ó. Aí eu venho e dou um vai e vem. Aí já desço costurando na beiradinha de fora aqui, ó. É o mesmo acabamento do
tapete decorado de biquinho dobrado, tá? Pra quem já assistiu algum vídeo meu já vai saber. Ó, vai ficar esse acabamento assim, ó, bem legal, tá? O outro lado eu vou fazer a mesma coisa. E aqui tá o tapete terminado. Olha só, ficou bonitinho. Ficou simpatiquinho, né? Ali tá a fumacinha, ó. Eu não ia fazer, mas eu resolvi fazer. Eu fiz em preto, porque em branca, a fumaça é branca, né? Em branca ela ia desaparecer aqui. Se você fizer o fundo escuro, aí você faz em branco a fumacinha pra parecer melhor. Como que eu fiz ali? Eu fiz o zigue-zague fechado, tá? Eu tenho a máquina... Ai, a minha máquina zigue-zague aqui, que eu uso ela, é ótima essa máquina aqui. Eu uso no zigue-zague, no ponto maior aqui do zigue-zague, tá? E na distância aqui fechada, tá? A distância de um ponto com o outro no zero. Então, ele sai daquele efeito de zigue-zague ali, daquele jeito. Agora, se você não tem a máquina zigue-zague, você só tem a reta, então, você sabe aquele viés que a gente compra, aquele viésinho, você compra um pouquinho do preto, ele é baratinho, e você coloca ele assim e alinhava ele, né, com umas voltinhas assim, depois você passa várias costuras por cima, com a linha, com a máquina reta, tá? Essa é uma ideia para dar esse efeito aí, fica bem legal também, tá? Então, olha só, né? Essa é a xícara e essa foi como ficou, né? A xícara com os biquinhos fechados, dobradinhos, dá pra ver melhor o desenhinho, né? E tipo ali, essa parte do meio é um coraçãozinho, não ficou tão nítido um coração. Mas não ficou feio, não, ela ficou bem simpática, tá? Né? O que que vocês acharam? Eu gostei. Eu achei que ficou bonitinha. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, principalmente a Leleca, que faz acho que 1 ano que ela pediu esse tapete já, gente. Então, tá aí, tá pronto. Espero que vocês tenham gostado. Então, como eu disse, se gostaram, dá um joinha, compartilhe, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. E fiquem com Deus.